sequência. Eu vou fazer aqui rapidinho as variáveis para a gente poder trabalhar. A primeira variável vai ser a variável para o usuário, né? O usuário, vou dar o nome de usuário L, de usuário login. E aqui eu vou fazer o seguinte, isso aqui tudo tem que estar dentro de um bloco PHP primeiramente aí, né? Então já estou começando dando mole aqui. Isso. Ok. O usuário L aqui vai receber, né? Aliás, vai enviar pelo método post as informações referentes ao usuário, que é o meu user, que é aquela caixa de texto que nós colocamos, que é essa caixa de campo aqui que nós temos aqui no nosso projeto. Cadê? Aqui, ó, essa caixa usuário. Então, aquela variável recebe os dados entrados nessa variável, nessa caixa de texto usuário, e a do password recebe as dessa caixinha aqui. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer para o password. Seleciono a linha, colo aqui embaixo. Eu gosto de fazer passo a passo, porque aí fica bem explicado, né? Tem aluno que prefere que eu cole o código, mostre, mas é o meu jeito de trabalhar aqui. Então, password aqui, né? Pass L de login, vou só deixar o L aqui. Vocês podem nomear da forma que vocês quiserem aí as variáveis. Eu até aconselho que quem está acompanhando, não tem muito costume, faça igual para não confundir. Depois vocês vão substituindo, trocando, fazendo novamente, que é para realmente aprender. E aqui embaixo eu vou dar início então à minha sessão. Vamos trabalhar com sessão novamente. Session Start, ok. Beleza. Feito ela aqui, eu vou ter que fazer uma consulta com o banco de dados para saber o que eu vou trazer de lá. Então, vou criar uma variável chamada consulta, como de costume nós já fazemos assim. MySQL Query, que é a função que faz essa consulta em um banco de dados, também estamos cansados de saber. Query, minha digitação hoje está pior do que o normal. E aqui eu vou colocar entre parênteses e aspas o que eu quero que ele busque lá. Eu quero todos os dados da tabela usuário. Então, select asterisco para ele pegar tudo from usuários. Aí, se tiver alguma exceção, eu posso colocar naquele where, onde tal coisa seja igual a tal. Depois vai ter exceções, mas por enquanto aqui nós vamos trazer de início todas. Vou ter que ter uma outra variável que vai funcionar, né, como se fosse uma booleana, mas ela não vai ser uma booleana. Ela vai, se ela tiver habilitada, ele vai continuar. Se ela não tiver, o usuário não tem permissão. Vou até dar um nome para ela de porta. Porta, e ela vai iniciar como continuar. Então, como se ela tivesse funcionando. Quando ela entrar no looping, ela vai estar para acesso. Se algum dado de senha ou nome de usuário não corresponder com o que tem no banco de dados, o acesso vai ser negado. Para isso aqui, eu vou precisar de criar, então, um while, né, para fazer esse teste para mim. Ele vai verificar no banco de dados e vai saber, né, se aquele usuário tem ou não permissão. Na verdade, aqui ele vai ser uma repetição, que vai verificar. Daqui a pouco vai ser o if que nós vamos fazer. Então eu vou criar aqui, né, um array, no caso, que vai ser meu filas, e vou passar depois valores para ele aqui. Só vou falar que esse array meu aqui, ou esse array filas, ele vai receber um filas aqui no caso, né, poderia ser de linha. Vou mudar o nome dele, linhas ali. Ele vai receber o que? Ele vai receber uma função que chama fetch array, que faz uma consulta no banco de dados. Então, MySQL underline, que é justamente usada para arrays. Fetch array. Ela vai receber ele, eu vou passar como parâmetro a minha tabela, que está incluída dentro da consulta. Então, vou colocar aqui a minha variável consulta. Ok. Então, ele vai lá e vai procurar, né, todos os registros daquela tabela. E vai analisar para mim se a porta ela tá como continuar. Então, vou colocar aqui embaixo, porta, variável porta, igual continuar. Ele só vai fazer isso, então, se a porta, né, for igual a continuar, receber continuar. Ok. Vou abrir e vou fechar aqui o meu while. Então, por enquanto, fica dessa forma. O meu array linha, ele vai verificar, né, na consulta, que é a tabela do banco de usuários, e vai verificar também a porta continuar. Depois disso, ele vai fazer uma série de repetições aqui dentro, caso aquele usuário tenha ou não permissão. Se ele não tiver permissão, vai dar uma mensagem de acesso negado e assim por diante. Se ele tiver permissão, ele vai fazer o acesso. Próxima aula a gente dá sequência. Sequência, o que eu preciso agora é pegar, criar variáveis e passar os valores lá do banco de dados, né, o ID, o nome, o usuário, para essas variáveis. Então é a mesma coisa que nós fizemos nas outras também. Toda vez que trabalha com banco de dados, deve-se fazer isso. Então aqui eu vou pegar meu array linhas e vou falar que em cada posição ele recebe a variável ID, recebe o valor que tiver na minha linha, na minha posição ID do meu array linha. Então essa variável está pegando o primeiro valor lá, né, do meu primeiro ID
aqui de dentro do meu banco de dados, que seria basicamente isso aqui. Vou até copiar essa linha para que eu ganhe tempo aqui, ó, e colar ela abaixo diversas vezes para que a gente faça os demais. 4, 5, 6, se eu não me engano são 6 itens que eu tenho lá. Aqui é o nome, usuário. Aqui embaixo, depois do usuário lá, eu tenho o password dele, permissões e data, é isso mesmo. Então ficou permicões, que foi a forma que nós escrevemos lá, e aqui a data, ok. Aqui então a mesma coisa, ID, variável aqui vai se chamar nome, aqui a variável vai se chamar usuário, password, ok, aqui permissões, não tem nada a ver, não poderia ser só pass também, não tem problema não, e aqui data, ok. Então o que eu fiz foi isso, criar variáveis para receber os dados jogados dentro ali, né, do banco de dados. Depois que eu fiz isso aí, eu vou ter que começar a fazer comparações. Então deixa eu descer aqui com o meu while para deixar bem separadinho. Então aqui embaixo eu vou ter que comparar o seguinte, eu tenho que comparar se existe primeiro, na verdade, um usuário e uma senha, para depois poder comparar se elas são iguais a que estão no banco de dados. Então if, né, se existe é o isset, como eu já ensinei vocês, se existe um usuário e existe uma senha, o i eu vou colocar o end e vou fazer a nova comparação. Isset, tudo dentro da mesma condição. Aqui pass, né, que é a variável password, pass. No caso aqui é o password e o usuário em que em que o usuário está entrando com ele. Então, isso tem uma diferença. O usuário em que o dados de usuário e senha que ele está entrando é esses que estão dentro dessas caixas que nós denominamos aqui em cima nas variáveis de usuário L e password L. Então eu tenho que colocar a condição perguntando se existe ele, se tem alguma coisa dentro daquelas caixas ali, né, naquelas variáveis ali. Se tem, ele vai fazer para mim o seguinte, nada por enquanto, porque primeiro não adianta só ter, para ele poder ter acesso a entrar, ele tem que ter e também isso aqui tem que ser verdadeiro, esse usuário tem que existir, então vamos ter uma segunda comparação, se a minha variável, se ela existe não, se ela existe foi em cima, ela tem que ser igual a que eu tenho no banco de dados, se a minha variável do banco de dados, que é a usuário, por que essa aqui é a do banco de dados? Porque foi ela, olha aqui, ó, que eu passei como valor aqui, né, os dados que eu tenho no banco de dados. Então, o usuário recebe o valor que eu tenho dentro da minha tabela, né, o usuário do banco de dados. E aqui tá dando até mole, aqui não é usuário, aqui é nome mesmo. O usuário recebe, ou é o usuário? Não, é o usuário, tá certo. Opa, viajando agora, né? É só olhar aqui, ó, que a gente consegue ver o que a gente colocou lá também. O nome foi lá em cima, realmente é o usuário. Aquele usuário ele tem que ser igual, né, o valor que tem que ficar dentro da caixa de texto tem que ser igual a esse nome aqui. Vamos lá, gosto de deixar bem detalhado mesmo, porque isso aqui é um pouquinho complexo. Então, se o usuário, que é aquele usuário que está no banco de dados, foi igual ao usuário digitado na caixa de texto, que é o usuário L, aí, ó, e, né, então também tem que colocar e o meu password, que é o PES apenas, ele foi igual ao password que está na caixa de texto ali, na caixa de campo, que é o passL, aí sim é que ele vai logar para mim. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Abrir e fechar chaves. Né? Se for igual, ele tem que dar acesso. Então, posso colocar uma mensagem aqui, tipo de bem-vindo. Bem-vindo. Se eu quiser concatenar isso aqui com o nome do cara, eu ponho um ponto e coloco a variável que recebe o nome. Então, bem-vindo, por exemplo, ali Hugo Vasconcelos. Ele vai colocar a variável com o nome ali. E eu vou precisar também, né, de fazer o seguinte, eu vou até criar aqui embaixo um array que vai receber os campos, né, o ID, o nome, todos os dados que tem lá dentro do meu banco de dados, que seria uma seção, assim como nós fizemos para trazer os produtos também. Vamos criar esse array na próxima aula.